Jovem que matou 14 pessoas num tiroteio em Praga suicidou-se após o ataque. Autoridades checas confirmam 25 feridos. O Hamas não vai negociar a libertação de mais reféns até Israel parar os ataques. A votação da resolução para um cessar-fogo foi novamente adiada. Um drone russo despenhou-se e atingiu um arranha-céus em Kiev. 2 pessoas ficaram feridas durante o ataque. Praga amanheceu cinzenta e em sofrimento depois do tiroteio que vitimou 14 pessoas e feriu outras 25 na universidade. As autoridades checas revelaram que o atirador se suicidou após ter cometido o massacre. O chefe da polícia descreveu o atirador como um excelente aluno sem registro criminal. As autoridades revelaram ainda imagens do ataque. De acordo com as provas recolhidas, existe uma ligação entre este massacre e o homicídio de um homem e uma filha de 2 anos numa floresta perto da capital checa na semana passada. Até ao momento, a polícia não deu quaisquer pormenores sobre as vítimas, mas já todas foram identificadas. Para além dos feridos checos, há 2 pessoas dos Emirados Árabes Unidos e uma dos Países Baixos. A polícia não tem certezas quanto ao que motivou o autor do tiroteio. De acordo com o ministro do Interior, os investigadores não suspeitam de ligações a grupos ou ideologias extremistas. O tiroteio ocorreu às 3 horas da tarde, hora local, menos uma em Lisboa. O primeiro-ministro checo cancelou a agenda e já se deslocou ao local para prestar homenagem. O governo checo declarou um dia de luto nacional. Um pouco por todo o mundo, os líderes políticos têm enviado as condolências. Não há mais negociações sobre a libertação de reféns até que Israel pare os ataques em Gaza. Essa foi a posição transmitida pelo Hamas no final de quinta-feira. O grupo islamita palestiniano já tinha recusado uma sugestão de Israel para uma trégua de 7 dias, como aconteceu no final de novembro. Desta vez, o Hamas exige um cessar-fogo total. Se isso vier a acontecer, dificilmente será por força de uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A votação do projeto foi novamente adiada. I won't share how I will vote, but it will be a resolution if the resolution is put forward as is that we can support. Para já não se sabe que mudanças permitiram que Washington desse luz verde. Relativamente à situação humanitária, de acordo com a ONU, mais de 90% da população da faixa de Gaza já se confronta com um nível de crise no limite inferior da escala de segurança alimentar. Enquanto isso, Israel prossegue com a ofensiva militar e diz ter matado 2.000 militantes palestinianos do Hamas este mês. O número total de mortes em Gaza atingiu esta semana os 20.000. Um drone russo despenhou-se e atingiu um arranha-céus em Kiev na quinta-feira à noite, provocando a destruição de 3 apartamentos. 2 pessoas ficaram feridas durante o ataque, uma delas foi hospitalizada. 22 meses após a invasão em larga escala, o presidente francês sublinhou que o Ocidente não pode deixar a Rússia vencer na Ucrânia. Nous ne pouvons laisser la Russie gagner. Quel serait le lendemain pour nous, Européens? Nous continuerons donc à aider les Ukrainiens. Ce que nous faisons, même si cela nous coûte, est déterminant pour notre sécurité future. Mesmo com uma guerra em curso, os ucranianos vão festejar o Natal. A grande maioria vai celebrar no dia 25 de dezembro. De acordo com um estudo divulgado esta semana, mais de 60% dos ucranianos planeia celebrar o Natal em 25 de dezembro. Já 1/4 dos inquiridos neste estudo pretende celebrar o Natal 2 vezes, em 25 de dezembro e 7 de janeiro. Pode a cannabis ajudar a aliviar o stress em tempo de guerra? O Parlamento ucraniano parece pensar que sim e aprovou a legalização da marijuana para fins medicinais. O projeto foi proposto pelo primeiro-ministro Denis Mihal. A guerra com a Rússia deixou muitas pessoas com perturbações de stress pós-traumático e a cannabis pode ser um instrumento eficaz de alívio. A lei deve entrar em vigor dentro de 6 meses. Será necessária uma receita para obter a erva. O uso recreativo continua proibido. O ator norte-americano Vin Diesel, estrela da série de filmes Velocidade Furiosa, está a ser acusado de agressão sexual por uma assistente que trabalhou para ele em 2010. Asta Jonasson afirma que Diesel a agrediu num hotel em Atlanta. O processo alega também que Jonasson foi despedida poucas horas após a alegada agressão pela irmã de Diesel, Samantha Vincent, presidente da produtora do ator, por ter resistido aos avanços. Para já, Vin Diesel não comenta as acusações.
Dezenas de pessoas bloquearam o trânsito na cidade de Tacoma, no estado norte-americano de Washington, para protestar contra a decisão de um júri que absolveu 3 polícias deste estado da morte do afro-americano Manuel Ellis, que foi espancado e imobilizado com a cara virada para baixo enquanto pedia para respirar. O caso ocorreu em 2020, alguns meses antes da morte de George Floyd, um caso com várias semelhanças com este, que criou na altura uma onda de manifestações contra o racismo e a violência policial. Na Islândia estão a ser erguidas barreiras defensivas para impedir o fluxo de lava. Alguns especialistas adiantaram que a erupção vulcânica já chegou ao fim, mas a agência meteorológica do país diz que é muito cedo para fazer tais prognósticos, uma vez que ainda se podem abrir novas fendas no solo e a lava continua a fluir ativamente. Em Grindavik, os habitantes estão autorizados a voltar, mas apenas para inspecionarem as casas. I mean, we have to come back. Nobody wants to buy our house. We can't sell it. Yeah, we have a house here that's been it'll be demolished. It's completely ruined. So as you can see, it's police signs here, and kind of nobody is allowed to enter these buildings. I think all these houses here, they're all tilting and all cracked and. Yeah, they will all be demolished. Os residentes de Grindavik têm muitas dúvidas quanto ao futuro e receiam voltar enquanto o vulcão estiver ativo. Em todo o caso, a cidade e as aldeias vizinhas ainda não tiveram luz verde das autoridades e estão interditadas até novo aviso. Esta quarta-feira, as estações da televisão pública polaca deixaram de funcionar. Foi o caso do canal de informação TVP Info. Alguns canais recuperaram o poder de emissão, mas isso não impediu as mudanças que se iniciaram com a nomeação de novos conselhos de administração. Na pewno narażania na duży stres też ludzi, którzy po prostu chcą wykonywać swoją pracę, którzy też nie widzą powodu, żeby ulegać prawie siły, ponieważ to prawo powinno być tą siłą decydującą, a nie siłowe właśnie rozwiązania, które miałyby to prawo ominąć w jakiś sposób. Faktem jest, że sytuacja jest trudna, ludzie się starają wspierać, jedni to lepiej przeżywają, drudzy gorzej, ale też nie mamy powodu zgodzić się na to, żeby w sytuacji, w której nie ma prawnych podstaw do przejęcia nadawania TVP Info, po prostu na to pozwolić. Entretanto, à porta da TVP começaram as manifestações contra a decisão do novo governo. Bronić wspaniałej telewizji polskiej. Najlepszej jaka jest. Jak ta władza postępuje? W sposób chuligański. Przejmuje media, czyli co? Wolne słowo. No i jest to zamach stanu. Muitos não concordam com os manifestantes e sublinham que a TVP, sob o governo do Lei e Justiça, não estava a dizer a verdade. Widzowie TVP Info i Wiadomości przez wiele lat byli manipulowani. Manipulacje zostały udowodnione i opisane przez wielu medioznawców i naukowców, a to, co TVP pokazywało, stało się przedmiotem chociażby wielu prac magisterskich czy nawet doktorskich w Polsce. Na konkretne przykłady wskazywał też przez lata Rzecznik Praw Obywatelskich. Os políticos da coligação governamental sublinham que as mudanças que estão agora a decorrer na TVP são necessárias. Niezwykle dobra wiadomość. TVP przestało nadawać, przestało uprawiać propagandę i nienawiść. Możemy powiedzieć jasno, nie przejmujemy TVP, ale przywracamy TVP Polakom. To, co obiecaliśmy w wyborach 15 października. The change in the management and the profile of the public media was no surprise. The ruling coalition has been announcing it for long. But the dispute between the two sides will certainly not end today. Magdalena Hodowny for Euronews, from Warsaw. Não foi um ano fácil para muitos italianos, que, tal como a maioria dos europeus, tiveram de lidar com os efeitos da inflação. De acordo com uma sondagem recente, cerca de metade da população em Itália está seriamente preocupada com as consequências da guerra no Médio Oriente. No entanto, a incerteza sobre o que trará o novo ano, sobretudo quanto à situação política do país, não impediu os italianos de fazerem as habituais compras de Natal. Abbiamo passato tutti un anno impegnativo su vari fronti. Queste guerre sì, ci preoccupano un po', ci preoccupa un po' anche lo stato, diciamo, di salute della nostra nazione, sinceramente. Siamo tutti un po' provati, ecco, ci vuole un po' di attenzione, però non dobbiamo perdere la speranza perché insomma che l'anno nuovo porti un po' di pace. Intanto con la grande speranza
che vengano risolti quei due problemi della guerra che sono veramente terribili. Però io vedo che tutto questo così, giusta gioia di essere felici a Natale, io auguro a tutti buon Natale eccetera, però dietro purtroppo ci sono delle cose anche nel nostro paese impellenti di persone che non riescono ad arrivare alla fine del mese. Credo anche che ci sia spazio per la speranza, per vivere nello spirito natalizio, che significa appunto credere nel futuro, credere nelle cose potranno andare bene se noi le faremo andare bene. Dipende da noi, certo, da noi esseri umani. As ruas de Roma estão cheias tanto de residentes como de turistas, como é habitual nesta época do ano. Despite all, it looks like Italians are not ready to give up on their holidays, especially during the festive period. In fact, according to the latest available data, holiday bookings between the end of 2023 and the beginning of 2024 have increased by almost 15% compared to the previous year. Giorgio Orlandi for Euronews in Rome. É a lotaria mais famosa do mundo e também aquela que dá prémios mais altos. Por isso todos querem uma cautela de El Gordo. Os números vencedores da lotaria de Natal espanhola foram anunciados esta sexta-feira em Madrid. O detentor de uma cautela de 20 euros com o primeiro prémio ganha 400 mil euros. O prémio total é de 2.590 milhões de euros. Números que fazem sonhar os apostadores não só em Espanha como em países espalhados pelo mundo.